Fala pessoal, tudo bem? No último vídeo, né, nós falamos um pouco aí sobre os testes, iniciamos já os testes, né? Falamos sobre o teste ali de estrutura do trem e tal e tudo mais. E hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre os testes de carga vertical, como eu disse no último vídeo, a gente falaria um pouco mais detalhado de cada teste, de cada tipo de teste, para que serve, para a gente começar a destrinchar mesmo e começar a trazer um conteúdo mais detalhado para que a gente não tenha dúvida sobre o processo dos testes e que, se surgir alguma dúvida, a gente possa se aprofundar nela e, né, e tirar essas dúvidas e sanar o quanto antes, certo? Bom, o objetivo de teste, tá, de carga vertical é você verificar todo o comportamento do trem com passageiros, digamos assim. Né? Ou seja, você vai estabelecer cargas, né, dentro desse trem e aí você vai conseguir fazer um comparativo de se eu tiver passageiros aqui, como que o trem vai se comportar? Como é que vai ser os meus resultados com relação a isso? Então, durante esses ensaios, você simula, né, diferentes condições de carga, de diferentes condições de peso ali realmente no seu veículo, para validar a estrutura do veículo, tá? Com base nisso, você vai conseguir definir se o teu veículo vai realmente conseguir suportar ali os esforços previstos, sem exceder, obviamente, aquilo que é estabelecido, né, pelas normas, como eu disse na última vez também, são normas internacionais, não tem que estar dentro para todo tipo de projeto, certo? E além disso, esses resultados eles precisam ser comparados, né, com os cálculos que você teve lá da sua estrutura, para ver se bate com aquilo que você já tinha é, computado, né, como foi no que nós falamos no último vídeo, certo? E aí a gente entra dentro das AWs. O que é essa W? A gente que, né, que já é da área, a gente escuta falar muito, né, da W0, W1, a W2. O que são essas AWs? Bom, a AW ela vai ser uma abreviação ali para a sigla inglesa, né, de Average Weight, que seria o peso médio, né, traduzindo seria peso médio. E é justamente isso. Dentro dessas AWs, você vai conseguir ver ali as resistências estruturais, né, do seu veículo, o seu car body. Você vai ver o comportamento que você vai ter ali na sua suspensão, como sua suspensão ela vai agir, né, com aquele determinado peso, aquela determinada carga que você vai colocar. Você consegue ver como que está a distribuição de cargas ali, né, com relação aos truques. Você consegue também ter um parâmetro da altura do piso, ver a dinâmica do trem, consegue ver o desempenho, isso é mais importante, o desempenho de tração e frenagem, tá? Então, os testes de AW são extremamente importantes para a validação do trem. A primeira condição vai ser a condição de AW0. A condição de AW0, ela representa o trem vazio, tá? Então, neste cenário aí, você só vai ter o peso do trem e dos equipamentos, tá? E o equipamento vai envolver, né, toda a parte de tração, CVS, ar-condicionado, os painéis que existem no trem, sistema de frenagem, pneumático e assim por diante. Ou seja, tudo que está composto no trem, você vai pegar de parâmetro na AW0. Na AW0 vai servir para você ter como base de cálculos para as próximas AWs, que seria agora a AW1, certo? Dentro da AW1, aí você já vai ter uma condição diferente de carga, tá? Vai representar uma carga operacional normal de passageiros. Ou seja, normal, de modo normal aqui eu preciso ter X passageiros sentados. Então você vai simular na AW1 essa condição. Ela vai simular como eu disse mesmo, essa ocupação mesmo, tá? Uma operação diária ali do trem. A média aqui diária é isso aqui, é esse tipo de carga que eu vou ter no meu trem diariamente. Então, nesse estágio, o veículo ali ele já vai, né, sofrer algumas deformações e alguns carregamentos próximos à sua utilização real, tá? Então, você vai colocar ali algo próximo da realidade, tá? Do que você já vai, do que se planeja operar ali, né? E óbvio que depende de país para país, de região, o normal, né? O normal. O que que é o normal? Então, depende do que está estabelecido em projeto, certo? E aí a gente entra na AW2. Na condição AW2, você vai ter que colocar ali uma carga máxima, certo? O que que o projeto previu de carga máxima? Todos os passageiros ali sentados e alguns passageiros em pé, certo? Então,
o que foi estabelecido ali como eu tenho o meu máximo aqui, o meu máximo aceitável, digamos assim. Então, o que eu tenho de meu máximo aceitável aqui para esse projeto? Ah, são X passageiros sentados, eu também prevejo que vai ter X passageiros em pé normais, tá? Não, nada em excesso. E aí eu consigo também ter todas essas informações e computar todas essas informações, tá? Você faz uma distribuição uniforme, tá? De carga ao longo do salão ali. E aí você consegue verificar, é uma condição importante para você conseguir verificar como que o veículo também vai se comportar quando tiver com a sua carga máxima. Também temos a condição de crush load, que seria a condição de entupido. Então, geralmente, o cálculo é 6 passageiros ali por metro quadrado, 6 a 8 passageiros por metro quadrado. É, e alguns projetos, inclusive em São Paulo, geralmente é até mais, tá? Pode acontecer de ter até mais, porque a gente sabe que existem determinadas regiões que trabalham ali com super, né, lotação, certo? Então é isso, galera. Nessas AWs é isso que acontece, né? Você tem ali uma simulação real da sua operação, do seu trem em operação. Você vai colocar ali cargas que vão simular passageiros. Carga que vai, primeiramente, né, como a gente viu na W0, só para a gente deixar bem claro aqui, na W0 vai ser uma condição normal do trem, o trem está vazio, está andando, como é que vai ser as deformações dele, computo isso, faço um comparativo com o que eu já tinha pego no meu, como eu disse no último vídeo, nos testes estruturais, né, que a gente pegou lá com todos aqueles sensores, e faço um comparativo. A W1, a gente vai colocar uma carga normal, passageiros sentados ali, X, bonitinho. Na W2, opa, passageiros sentados e passageiros em pé. E depois a gente tem que fazer um entupimento completo do trem, né? Dizendo que, ó, tem um horário de pico aqui, todo mundo querendo ir embora para casa com fome e tal, vou lotar esse trem. E aí a gente vai ver quais condições que a caixaria vai me dar de resultado, né? Então isso vai ser depois medido e comparado com os seus cálculos. E lembrando, mais uma vez, tem que estar dentro das normas, tá bom? Tem que estar dentro das normas. Depois nós vamos entrar dentro daquelas normas que eu falei no último vídeo, para destrinchar elas uma a uma e explicar ponto a ponto, né, o que ela prevê e como que tem que ser aplicada. Bom, como que essa carga para a WZL é aplicada? Na maioria das vezes é com sacos de areia, tá? Então é distribuída ali de forma igualitária, é feito um cálculo, né? Depois a gente vai entrar também para essa parte de cálculo, não é agora nesse momento que a gente está, né? Depois a gente fala mais detalhadamente sobre isso também. E você faz um cálculo e você vai distribuir ali como se fosse simulando o peso realmente das pessoas, distribuindo ali de forma igualitária por todo o carro, tá? Por todo o trem. Então, vai areia para todo lado. Às vezes o pessoal vê lá o trem, né, carregando de areia, fala, ó, o trem novinho com um monte de areia ali, que poxa vida, que desperdício. Não, é um teste, isso faz parte de um teste. Em alguns lugares é utilizado os blocos metálicos, mas é mais difícil. Eu realmente não sei, num lugar, talvez pessoas com mais experiência aí saibam em algum lugar que é feito com blocos metálicos. Você também pode usar macacos hidráulicos, né, para fazer as deformações que precisam fazer. Mas geralmente é realmente você colocando areia no trem e colocando ele para correr na linha ali, né, do cliente já e vendo como é que ele vai se comportar no trilho que ele vai andar no seu dia a dia. Então você pega aquela linha que ele vai andar, estabelece uma carga lá, faz a instrumentação toda do carro, tá? É importante que tem que ser feita uma instrumentação, a gente costuma utilizar o Lynx, né, o Lynx é um equipamento em que você vai distribuir diversos sensores pelo carro, diversos transdutores e assim por diante. E aí, através desses sensores, vão ser geradas cargas elétricas, tá? Correntes elétricas, e essas correntes elétricas vão ser parametrizadas dentro do software do Lynx. Então, eu tenho aqui uma corrente X, isso aqui me representa X bar. Eu tenho uma corrente X, isso aqui me representa X esforço de frenagem. É, X, N coisas. Tá? Depois a gente pode entrar nesses assuntos também, é, falar como é medido, né, como é feito toda a configuração do Linux. Eu posso entrar nesse assunto também, que acho que é até interessante para quem trabalha com instrumentação. É importante saber como fazer, né, toda aquela parte de instrumentação, quais equipamentos precisam ser controlados ali e talvez eu consiga trazer também um conteúdo de como que é os parâmetros, de como que você pode fazer os parâmetros, até porque já são coisas, já, como eu disse, pré-estabelecidas, tá? Então,
Geralmente você vai fazer corridas com o carro, tá? Corridas X ali de 20 km, 40 km, 60 km, tração máxima, freio máximo, aplicação de emergência. E aí você vai, através disso, simular, tá? Essas condições para parametrizar, que já tem um gráfico já pré-estabelecido, e o que você pega, o que você registra ali pelo links, você precisa comparar, né, com aquilo que já é pré-estabelecido e ver se está dentro da norma. Se não tiver, aí é feito um estudo para ver como que é o ajuste. Ó, freiei aqui e tá falando aqui para mim que com essa carga eu deveria frear em 5, sei lá, não é segundos, né? É mais. É, deveria frear lá em 1 minuto. E não estou freando em 1 minuto. Estou freando a mais, né? Não é nem isso também. Eu vou trazer todos os parâmetros de como que é o tempo de frenagem, tá, tudo mais, dependendo da carga, quanto tempo demora para ter esse cálculo. E a gente traz, vai ser um conteúdo bacana também, que é importante saber, que depois você faz só esse comparativo, se está dentro do padrão, se foi o tempo de resposta que se esperava, se não foi, e aí o que você faz para resolver. Né? Geralmente tem ali o software de freio, software de tração e tudo mais, você pode parametrizar, de repente pode ser algum problema também no seu próprio carro, de repente da parte de nivelamento do carro, que você pode estar com uma pressão de bolsa ali estranha para um carro, né, que às vezes acontece. Às vezes você tem um carro que é mais leve, tem menos equipamentos e está com uma pressão de bolsa ali muito elevada, como se o carro tivesse, como se tivesse uma pressão de um carro que tivesse todos os equipamentos, CVS, tração, compressores e tudo mais. E, então você começa a falar, ué, não está fazendo sentido. Então, você consegue ver essa compensação, tá? Bom, é isso, galera. É isso. A gente tem que depois fazer só essa avaliação mesmo, como eu disse, né? Um comparativo aí do que se pede, né, nas normas, e validar. Então, esse é um teste que ao meu ponto de vista, eu considero muito bacana, tá? Muito bacana mesmo, porque eu acho que é onde você consegue ver toda a atuação do trem, você consegue ver, né, toda a, a funcionalidade dele. E lembrando que o trem, depois que ele faz por todos esses processos, tá? Você precisa fazer uma comparação de modelo FEM, né? Que é o quê? Você precisa ver se tudo aquilo que foi, todas aquilo que foi, como é que eu posso dizer? Tudo aquilo que você forçou no carro, se ele vai voltar para a condição normal, né? Ele precisa voltar, porque existe ali uma torção, uma dilatação, você olha, vê aquele monte de carcaça ali, né? De inox, você acha que não pode, não. Existe uma deformação, existe ali um- uma atuação de força que precisa, depois que você termina esses testes, obviamente, voltar para a condição normal, tá? Então, bom, esse teste, tá, de carga vertical, como eu disse, na minha opinião, é a parte mais importante, tá, da validação estrutural do trem. Né? Acho que nem na minha opinião, é a etapa mais importante. Porque é por meio dessa etapa, tá, que você vai conseguir confirmar realmente se aquela estrutura vai suportar ali toda aquela condição de veículo que você estabeleceu no teu projeto, que você colocou ali no teu 3D, tá? Você consegue validar se ele vai atender a todos os cenários extremos, cenário de superlotação, você vai garantir ali realmente a segurança. Você consegue, através desses testes, dizer que ó, é confiável, eu posso colocar ali no trilho, posso colocar ele para rodar, posso encher esse trem de gente, que ele vai estar na conformidade, ele vai atender a todos os requisitos que foram estabelecidos nos projetos e dentro das normas ferroviárias. Lembrando, é de extrema importância, tudo está de acordo com a norma ferroviária. Tá bom? Dentro desse teste, pessoal, vai ter algo que chama deflexão e como que ela é medida. Então, eu vou deixar um vídeo à parte para isso, porque existem alguns cálculos, tal, e tudo mais, existe uma forma de fazer, e eu acho que é interessante a gente falar sobre eles, tá? Como eu disse lá, depois o carro precisa voltar para a condição inicial, né? Então, é dentro disso, né? Da deflexão. O que que acontece ali com o teu carro? Como são feitos esses cálculos? Óbvio, é tudo software hoje em dia, mas existe, né? Quem quiser fazer à mão, existe uma fórmula para isso,
E quando você consegue parametrizar todos aqueles números, você consegue fazer esses cálculos e ver se o carro está realmente respondendo, se o projeto está respondendo ao que foi estabelecido, tá bom? Bom, galera, é isso, tá bom? Vamos continuar aqui falando sobre nossos gigantes de aço aí, nossos trens. E é um prazer estar falando com vocês. Quero pedir novamente que quem puder possa compartilhar, possa divulgar, possa dar um apoio aí pra gente, para que a gente continue fazendo todo esse conteúdo. Eu vou continuar, né, independente aí de qualquer coisa, independente de visualização, independente de qualquer coisa, eu vou continuar fazendo, porque, ao meu ver, quando você se esforça em passar algo, em passar algum conhecimento, mesmo que às vezes você não tenha todo o know-how, todo, não seja um expert no assunto, mas que você já conhece algo, é assim que você começa a virar um expert. É assim que você começa a aprender mais. É quando você se dispõe a ensinar o pouco que você sabe. Quando você se dispõe a ensinar o pouco que você sabe, você procura estudar, você procura aplicar mais, você procura se dedicar, né, àquele assunto, àquele tema, e automaticamente você começa a se tornar uma pessoa melhor dentro daquilo que você faz, daquilo que você trabalha e assim por diante, tá, pessoal? Então esse é o objetivo. Então por isso que eu vou continuar fazendo os vídeos, que meu objetivo é passar o conhecimento, estudar mais ainda assuntos que talvez, assuntos que eu não sei, obviamente tem muito assunto que eu não sei, sei o básico, e aí a gente vai se aprofundar para trazer uma matéria bacana, para estudar, trazer algo com propriedade, nunca algo falado assim, aleatoriamente, não. A gente vai trazer algo com propriedade, com informações, com dados, e para que, obviamente, fique uns vídeos voltados para ajudar todos aqueles que pretendem, que gostam, que querem engrenar na área de ferrovia e fazer um apelo, né? No final desse vídeo, fazer um apelo. Eu acho que seria interessante que começassem a dar atenção a essa área. A área da ferrovia ela vem crescendo demais, como eu venho dizendo nos últimos vídeos, em São Paulo e em todo lugar. E no Brasil, principalmente, não tem muitos cursos específicos para isso. Então, acho que simplesmente pegar eletrotécnicos, engenheiros, tal e tudo mais e jogar ali dentro da área da ferrovia e começar aí sim ensinar, eu acho que a gente está perdendo um grande tempo. Óbvio, tudo que você sabe você ganha realmente em experiência, em prática. Só que se você já vier com um conhecimento de fora, pelo menos o mínimo, quando você entra na ferrovia, você consegue desenvolver muito mais rápido, né? Desenvolver muito mais rápido, entregar muito melhor o que é necessário. E hoje, quando se fala em privatização, quando se fala ali, né, nesse tipo de serviço que está se contratando profissionais para a área de ferrovia, você não tem gente qualificada, infelizmente. Você tem excelentes técnicos, excelentes eletrotécnicos, excelentes eletrônicos, excelentes engenheiros, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, porém, você não tem é, expertise na ferrovia. E esse pode ser um grande diferencial para que a gente possa desenvolver melhor ainda toda a nossa malha ferroviária, né, no Brasil inteiro e que a gente possa entregar para a população uma condição melhor de qualidade. Porque imagine, quando a gente fala de um segmento em que é extremamente delicado, que atende um público, né, extremo, muitas pessoas utilizam o metrô, então é necessário que você consiga estabelecer isso com segurança. E estabelecer isso com segurança tem muito a ver com ter bons profissionais prestando ali um serviço, certo? É isso, galera. Fica para a próxima aí a gente falar um pouco mais, né, sobre nossos testes e vamos dar continuidade com nossos temas, tá bom? Obrigado, galera. Fica até a próxima aí. E é isso aí. Valeu!